Pessoal, eu estou gravando essa videoaula para falar do tema da segunda semana do PET 6, né, do volume 6 aí dos PETs. A segunda semana aí para vocês do segundo ano fala sobre os indicadores sociais, né? Na primeira semana a gente falou sobre os conceitos demográficos, né, que são de suma importância, e os indicadores sociais estão dentro desses conceitos demográficos, né? Talvez dos conceitos demográficos que a gente tenha, os indicadores sociais são os principais, os mais importantes, né? Então, o que são os indicadores sociais? Os indicadores sociais são dados, né? Dados que a gente extrai de forma numérica, de forma estatística, de serviços sociais, né? Até um certo ponto de alguns serviços econômicos também, que nem sempre, o serviço econômico nem sempre dá muita margem de indicadores sociais, eu vou explicar isso para vocês, mas se faz um pouco a base também de indicadores econômicos dentro desses indicadores sociais, né? Mas tem indicadores que são propriamente sociais mesmo, né? Então, são basicamente indicadores que falam sobre serviços sociais, tais quais educação, saúde, é, expectativa de vida, analfabetismo, renda, aí pega um pouco da questão econômica, renda per capita, que aí é muito mais importante sobre o indicador social. Então, esses são os indicadores sociais, né? Quando você analisa uma pirâmide etária, você analisa esses indicadores sociais. Quando você faz um estudo demográfico da população, você analisa esses indicadores sociais. Eles são de suma importância para qualquer país, para qualquer região, né, para qualquer lugar. Então, quais só para vocês entenderem? Taxa de analfabetismo é ele corresponde ao percentual de pessoas que não sabem ler nem escrever. Quanto maior essa taxa de analfabetismo, pior está o indicador social daquele lugar, daquele local, né? Porque significa que um dos serviços sociais daquele lugar está falhando, né? Que no caso é a educação. E aí ele pode estar falhando por vários motivos, pode ser por uma questão econômica, as pessoas não estão conseguindo ter acesso à educação por causa da questão econômica, não que seja uma educação paga, mas às vezes elas não conseguem nem se locomover até o local para estudar, até a escola, por exemplo, né? Elas moram longe e não têm acesso a transporte e não conseguem se locomover. São vários outros empecilhos. Então, a partir dessa taxa de analfabetismo, a gente pode analisar isso. O produto interno bruto, pessoal, é o PIB, né? Ele apresenta a soma de todos os bens, serviços produzidos, de todo o capital gerado em uma determinada área, em determinado local, né? Em determinado período também, né? Pode ser ano, mês, trimestre, por aí vai. O produto interno bruto ele é um indicador econômico, né? E quando a gente fala produto interno bruto sem ser o per capita, que é o per capita é por pessoa. Se a gente fala o geral de um país, nem sempre ele pode ser baseado como um indicador social. Por quê? Porque ele traz o balanço geral. E se esse país for muito desigual, se a distribuição de renda, a desigualdade social nesse país for grande e a distribuição de renda ela for desigual, né? O PIB pode estar alto naquele país, né? Mas os indicadores sociais como um todo não. Por quê? Porque aquele PIB está alto, mas a renda, né, como ela é mal distribuída, aquele PIB alto, aqueles bens, aqueles serviços, né, aqueles capitais gerados ali naqueles países, está concentrado na mão de poucas pessoas. Então, o PIB não é propriamente dito um indicador social muito confiável. Ele é um indicador econômico confiável, social nem tanto. Se a gente fala o PIB per capita, aí tudo bem. Aí sim é um indicador mais leal, vamos dizer assim, mais verdadeiro, né? Um indicador social, porque aí você pega por pessoa, aí você analisa a distribuição de renda por pessoa. Aí sim, você pode ver se está havendo má distribuição de renda, se está havendo desigualdade social. Tem aí o Produto Nacional Bruto, que é o PNB, per capita, aí sim, né?
pessoa, ele é baseado na paridade de poder de compra dos habitantes, aí por pessoa, ele está um pouco ligado aí até ao PIB. A saúde refere-se à qualidade da saúde da população. Indicadores da saúde são indicadores sociais importantíssimos, né? Alimentação refere-se à alimentação mínima que uma pessoa necessita, cerca de 2.500 calorias, se essa alimentação é balanceada, né? E se ela é balanceada e se ela está recebendo isso, né? É outro indicador social de suma importância para ver se as pessoas estão passando fome, né? Que infelizmente ainda é uma realidade, inclusive no nosso país. Condições médico-sanitárias, né, acesso a esgoto, água tratada, pavimentação, etc., está até dentro da saúde, porque a falta disso aí gera várias doenças, né, inclusive é também uma realidade do nosso país, em várias regiões, em vários lugares, não só do nosso país. Então tem que ter o acesso a isso, a esgoto, a água tratada, a pavimentação, para diminuir o índice de doenças, melhorando então a saúde da população. A saúde em si não é só ter médicos, não só ter hospitais, isso sim é óbvio que é de suma importância, mas tem outras questões que estão dentro da prevenção, né, de doenças, né, prevenção é saúde também. Qualidade de vida e acesso ao consumo, que corresponde ao número de carros, de computadores, televisores, celulares, acesso à internet, entre outros. Esse é um índice meio duvidoso também, né? Porque nem sempre o acesso a isso quer dizer qualidade de vida, né? Nem sempre. E a falta dele também nem sempre é a falta de qualidade de vida, né? O número de carros, computadores, né? Televisores, mas o acesso mínimo a esse tipo de coisa corresponde uma coisa benéfica, né? Algo benéfico para a população, né? Então ele é usado um pouco também como indicador social devido a isso. E aí o mais importante, pessoal, para mim, dentro dos indicadores sociais, que é o IDH. Esse é o principal indicador social, né? Na minha opinião, é o principal indicador de qualquer indicador, né, de social, econômico, dentro de todos os indicadores que um país tenha, o principal, ao meu ver, é o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? O IDH ele foi criado pela ONU, né? Ele vai da escala de 0 a 1, né? Aí é 0,00, 0,5, 555, 0,600 e por aí vai até chegar a 1, né? Nenhum país tem 1 e nenhum país tem 0 também, né? Tem países muito próximos de 0 e países ali bem próximos de 1, né? A gente vai ver alguns países aí. O IDH, por que ele é o principal indicador social? Porque a medida do IDH, ela mede justamente serviços sociais, né? Mede qualidade na educação, na saúde, né? E saneamento básico, que está um pouco dentro da saúde. Então, o IDH, ele mede a qualidade de serviços sociais. Então, ele é o principal indicador social de um país, né? O país que tem IDH elevado, ele pode dizer que é um país com pouca desigualdade social, um país que a sua população tem uma qualidade de vida, né? Em contrapartida, o país que tem IDH baixo, a gente pode falar, pode dizer com toda certeza que a população daquele país não tem uma qualidade de vida. Por que eu falei antes que o PIB nem sempre corresponde muito bem como um indicador social, né? Se a gente pega a lista dos principais países que lideram o ranking do PIB no mundo e pega a lista dos principais países que lideram o ranking de IDH no mundo, você vai perceber que vai ter mudança, né? Você pega os 5 primeiros países na liderança do PIB, não vai ser os cinco principais países que lideram o ranking do IDH e vice-versa, né? Então, por quê? Porque pode estar muito concentrado essa questão do PIB, ela pode concentrar na mão de poucos, né? Então, o PIB em si não é um indicador social tão honesto, né? Já o IDH sim, esse é. E aí tem os países, por exemplo, países com IDH mais elevado, que é a Noruega, 0,954, excelente, Suíça, 0,946, Irlanda, 0,942,
Alemanha e Hong Kong 0,939. Desses países aí, no topo do PIB mundial, talvez você tenha a Alemanha, os outros não vai estar lá no topo do PIB, mas está no topo do IDH, que para mim inclusive é mais importante, né? Porque isso representa uma qualidade de vida para a totalidade da população e não para uma parcela da população. E o PIB, se ele estiver elevado, ele pode estar representando para a totalidade da população, mas pode que não, né? E os menores IDHs estão na República Centro-Africana, o Chad, Sudão do Sul e Burundi. São os países com menor IDH. O Brasil está na 109ª, 79ª, aliás, com IDH de 0,761, mediano, né? Está na posição 79 aí, né? Do IDH. Aí no material de vocês vai mostrar um mapa com o índice de desenvolvimento humano, né? A gente vai ver que aí os maiores que 0,88, e aí vai ser os mais os que estão no topo da lista. Os menores que de 0,48 são os que estão mais abaixo da lista, né, que tem um IDH menor. Por último, o índice de Gini, né, ou coeficiente de Gini, que é utilizado para medir a desigualdade social, que é importante também, né? Ele capta muito bem essa questão dos indicadores sociais, porque ele mede justamente a desigualdade social, né? E tem um gráfico aqui que mostra, né? Nesse gráfico tem a proporção acumulada de renda. Vocês podem observar que a proporção acumulada de renda ela vai crescendo. E a área de concentração, que é da população, ó, proporção acumulada da população, ela vai caindo, né? Ela não mantém a igualdade da renda, né? Quando é assim, aqui não fala que é uma ilustração de um índice, não fala de qual país, mas aí mostra como funciona isso, né? O índice de Gini, então, de Gini, aliás, ele mede essa questão da desigualdade social. Então é um indicador social muito importante também, né? Não tanto quanto o IDH, na minha opinião, mas é também muito importante, né? Acho que um está ligado até ao outro, né? Um país que tem um IDH baixo, provavelmente ele vai ter um índice de Gini também, vai ter um índice de Gini alto, com desigualdade social alta, né? E aí no PIB, aí o índice de Gini mostra muito essa questão do PIB também, que ele para indicador social ele não serve muito. Um país pode estar com PIB altíssimo e com índice de Gini altíssimo também, ou seja, ele vai estar com um PIB muito bom, mas com a desigualdade social muito grande, por causa da questão que eu já falei da concentração de renda. Aquele capital que está sendo gerado ali, que está sendo grande, que está sendo alto, ele está se concentrando na mão de poucas pessoas. Isso gera desigualdade social e eleva, obviamente, o índice de Gini. Então é isso aí, pessoal. Esses são conceitos importantíssimos a gente aprender, saber, não só para a escola, mas para o nosso dia a dia, analisar essas questões, né, para saber sobre o nosso país, sobre a nossa cidade, né, como anda realmente esses indicadores sociais num lugar onde a gente vive, ok?